Olá, meus amigos, estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco desse bate-papo com o deputado estadual Luiz Fernando. Luiz, no bloco passado eu deixei a última pergunta aí para te colocar aí na sinuca, né, em bico de sinuca. Fala um pouco para nós as relações republicanas dos municípios com o governo do estado, dos governos estaduais com o governo federal, né, construindo o modelo federativo do nosso país. Como é que está a relação do governo do estado com o governo federal? Eu vou fazer um comentário meu, independente de partido e da minha posição. Quando eu percebi que nas eleições do atual governo federal você ia ter um governo federal que estava alinhado com o governo estadual, né? Pelo menos a princípio estava, né? E com o governo municipal, eu falei, poxa, é a primeira vez que eu vejo as três esferas de governo federal, estadual e municipal alinhados numa mesma eleição. E eu confesso que eu falei assim, olha, independente se a gente gosta ou não de determinadas pessoas, isso é uma coisa positiva, você ter esse alinhamento e você não teria essa briga política. Qual não foi a minha surpresa? Que isso não aconteceu, não é? Então a pergunta que eu te faço, como é que está essa situação do governo do estado, ou melhor, o estado de São Paulo com o governo federal? Olha, é triste o que você realmente está trazendo, né? Muito triste para São Paulo. E, assim, São Paulo, de forma importante, é o estado mais rico desse país, é o estado mais populoso desse país, né? Onde estão as maiores indústrias, a sede dos bancos e tal. Agora, é fato que o estado de São Paulo hoje padece inclusive por conta dessas brigas entre Dória e Bolsonaro, Bolsonaro e Dória, né? Essa conjunção tem sido muito mal. Eu não quero ideologizar, né? A proposta não é essa, mas São Paulo tem perdido muito, até porque ali está muito claro, Bolsonaro ganhou a eleição dizendo não aceito reeleição. E o Dória ganhou a eleição, já todos nós sabemos que ele não queria ser governador, nem prefeito de São Paulo, quer ser presidente da República. Ele brigou com o Alckmin, que era o padrinho dele, porque ele queria já antecipadamente tomar a possibilidade da disputa do governo central. Ou seja, o Dória, ele não quer ser governador de estado, ele quer ser presidente. E o presidente da República, ele quer ser candidato de novo, ele quer a reeleição, aquela que ele, quando disputou, disse que não queria. E o que acontece? Ele não tem facilitado para São Paulo e, em contrapartida, São Paulo não tem o menor interesse de ter uma boa relação com o governo central. O Estado de São Paulo depende da União, né? E, assim, as portas da União para o Estado de São Paulo têm sido Estado fechado. Quem perde com isso? O povo de São Paulo. O povo de São Paulo tem perdido muito com isso. Governos anteriores, e aqui eu não vou citar governos A, B, C ou D, até porque a lógica não é discutir partido e nem ideologia, tinham uma questão muito mais aberta, né? Republicana? Republicana, exatamente. Era uma relação onde não interessa qual é o partido A ou B, é uma obrigação da União, a União cumprirá a sua obrigação, e o país cresceu com isso. Mesmo no governo Fernando Henrique Cardoso, né, gestões do PT e outros partidos também foram atendidas. No governo Lula, governo Dilma, não se olhava a questão partidária. Hoje, no Brasil, está dado isso, né? Primeiro, tudo que pensa em São Paulo tem dificuldade a nível nacional e, por sua vez, o governador Dória, toda vez que pode cutucar o governo Bolsonaro, criticá-lo publicamente, ou seja, alimentar essa diferença que existe, que é grande, né? São de adversários, que eles se colocam muito mais como inimigos até do que como adversários, né? O Dória o faz, e isso tem sido muito ruim, né, para esse enfrentamento dessa pandemia, né? O Estado de São Paulo, o buraco econômico no Estado de São Paulo, ele poderia ser muito menor se tivesse o acordo do governador, o presidente da República sentassem, discutisse o problema, porque não é um problema de São Paulo, é um problema do Brasil, né? Mas não foi feito nada disso.
o Dória sempre muito crítico ao Bolsonaro, o Bolsonaro sempre muito crítico ao Dória, o Dória, tudo que ele queria o tempo todo era alfinetar o Bolsonaro, por sua vez, alfinetando o Dória, e o povo de São Paulo padecendo, né? A economia de São Paulo padecendo, e quando você tem um problema no estado de São Paulo, você tem um problema nacional. Do Brasil, claro. Nacional, do Brasil, né? Em suma, a relação nunca foi muito boa. Diga-se de passagem, a relação do Estado também no enfrentamento sempre foi muito ruim, muito tardio, né? Só para você ter uma ideia, por uma articulação de vários partidos, foi aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal, de autoria da Benedita da Silva e outros deputados de esquerda. Foi feito um projeto de socorro aos profissionais da cultura, músicos, essas pessoas que não estão podendo atuar, atores, diretores, pontos de cultura, um socorro, assim como tem esse socorro de R$ 600 para as pessoas de baixa renda. Né, para as pessoas da cultura que estão passando, artista de circo, artista de teatro, enfim. Né? Só para você ter uma ideia, isso foi aprovado, e o secretário de Cultura do Estado de São Paulo falou que ele queria cobrar 10% de taxa para poder administrar isso. Né? Ou seja, ele queria cobrar mais o Estado até do que o beneficiário. Né? E isso tem se dado em todas as áreas, e isso, para essa questão, para esse momento triste do nosso Estado e do nosso país, tem sido um mal que tem trazido mais efeitos maléficos até do que o próprio coronavírus. Né? É muito ruim essa relação, e é importante ser tratada. É uma pergunta que não me colocou em sinuca de bico, não. A gente tem que tomar todos os cuidados para responder, para colocar, para não atacar, mas assim, São Paulo está pagando um preço caro por essa distância e essa divergência de ambos, né? Porque eles estão se vendo não como dois estadistas, como dois responsáveis pelos futuros, estão se vendo como adversários de urna no ano 2022, e eu não posso deixar que essa pessoa apareça mais que eu. O governador Dória, ele reagiu a esse momento de pandemia fazendo lives, dando entrevistas coletivas, mas ações muito erráticas, tardias. Só para você ter uma ideia, a máscara, que é uma forma de, já que eu não sei se eu estou com o vírus, eu uso uma máscara para não te contaminar. E você, em respeito a mim, usa a sua máscara, e todos nós vamos tentar segurar. Isso é uma medida que tinha que ter sido tomada no primeiro dia da quarentena. Nós levamos 40 dias no estado de São Paulo para tomar essa medida. Governador, em maio, a grande medida que o governador tomou para enfrentar o coronavírus foi antecipar um feriado de 9 de julho para ser gozado no dia 20 de maio. Né? Nenhuma outra medida para mitigar a fome, o desemprego, nenhuma desoneração, né? Nenhum estímulo ao empresariado pequeno, médio, grande empresário, em relação para assim, olha, não demita, em contrapartida eu te dou isso. Então, assim, era uma briga do Dória dizer, o Bolsonaro é um negacionista e não age. Né? E o Dória nunca fez absolutamente nada também. E quem pagou por isso somos nós, né? Quem pagou por isso é o Estado de São Paulo, a economia nossa, enfim, muito triste. Por falar em eleição, esse ano temos eleição. Daqui a pouco estão chegando as eleições. Quais são suas perspectivas para a eleição para a prefeitura? Seu partido já definiu o candidato, né? A esquerda não está unida? Parece que não, né? A esquerda ela também está indo com 2 candidatos aí, não? 2 candidatos, Boulos e Gilmar. Né? Hoje está definido já o quadro. Deixei por sua conta falar os nomes dos candidatos. Não entendi. Deixei por sua conta citar o nome dos candidatos. Exato. Hoje nós temos sentido que toda aquela grande articulação contra o PT, né, isso diziam o seguinte lá atrás, é só tirar o PT que melhora.
Tiraram o PT e a coisa piorou em todos os sentidos, né? Disseram, olha, o PT é um bando de corrupto, uma quadrilha, hoje a cada dia o próprio judiciário dizendo, olha, o Lula não tem culpa disso, não tem culpa, está sendo absolvido, enfim, está ficando claro, assim, aquilo que estava escondido está vindo à luz, né? Nós temos uma esperança muito grande, porque quando a gente governa, a gente inclui o povo mais humilde no orçamento. Nós incluímos as periferias, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que assim, o povo começou a perceber que foi enganado, que foi enganado. A estimativa do PT, a retomada de grande parte das prefeituras na Grande São Paulo, né? Nós estamos vindo extremamente competitivo e com os nossos melhores quadros nas diversas cidades. Por exemplo, em Guarulhos, nós temos o Eloy Pietá, que foi prefeito por 8 anos. Nós temos em São Bernardo o ex-ministro Luiz Marinho, que foi prefeito por 8 anos. Nós temos em Diadema o José de Filipe, que foi prefeito por 3 mandatos. Nós temos em Osasco o nosso querido Emídio, que foi prefeito por 8 anos. Né? Nós temos na capital, e hoje fechamos uma dobrada importante, vem o deputado, o nosso candidato Gilmar Tato, com o Zaratini, o deputado Zaratini, na vice-prefeitura, uma grande aliança para a gente vencer. É uma chapa sangue puro do PT, né? Uma chapa pura, foi fechado, inclusive, o vice, na data de hoje, 16 de setembro, né? O deputado Zaratini topou ser o nosso candidato a vice. O partido vem unido, o partido vem com Lula apoiando essa chapa, Haddad, uma grande chapa de vereadoras e vereadores, e a gente crê que vai retomar. Esse ano, eu vou dizer uma coisa para você, né? Você me fez em off uma pergunta aqui que eu acho que vai ser desse resto de ano. Foi um ano muito ruim em todos os sentidos. Foi o pior ano da minha vida, creio que da sua vida e de todos que estão nos acompanhando. Nunca tínhamos visto tanta desgraça, tanto medo, né? Nunca vivemos isso, graças a Deus, nunca tínhamos vivido, espero que isso termine. E a minha grande esperança para esse resto de ano são as eleições de novembro. Né? São as grandes, porque nós vamos precisar, sobretudo, para enfrentar essa pandemia, que nós não sabemos quanto tempo vai durar, mas, por outro lado, no pós-pandemia, nós vamos ter que ter pessoas muito preparadas e que priorizem vida, que priorizem os empregos, que priorizem o ser humano, sobretudo, né? Em detrimento, muitas vezes, até do próprio lucro. Né? Nós vamos precisar de voltar a fazer a economia funcionar, e quando nós governamos esse país, nós fizemos a economia funcionar. Né? Nós precisamos cuidar melhores do nosso povo que está desempregado, está numa miséria, né? Nós vamos ter que combater a fome, combater o desemprego, e nós sabemos fazer isso. Então, assim, a minha grande esperança, professor Robson, para esse resto de ano são as eleições. Né? Um ano que foi perdido, um ano que até para fazer campanha está difícil, ninguém está querendo sair na rua, claro. Né? Mas eu tenho muita esperança que a gente possa dar a volta por cima, e para isso nós precisamos de botar nos governos, e a vida nossa, ela se dá no município, ela não se dá no Estado e nem na União. Eu vivo na cidade, eu dependo da cidade para viver, é lá que eu uso o transporte, é lá que eu estudo, é lá que eu vou procurar o atendimento à saúde, enfim. Né? Eu acho que para a gente retomar, nós precisamos retomar com bons prefeitos e boas prefeitas, bons vereadores e boas vereadoras, para a gente sair desse buraco que toda essa crise é uma somatória de conjuntura aí que nos colocou. Então, acho que é isso, né? Queria te agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você, reiterar o meu carinho, mas, sobretudo, o meu respeito por você, né, pela tua atuação como professor, uma pessoa extremamente preparada, né, e o meu comprometimento também com o Instituto Federal, né, aonde vocês estão, vocês mudam o lugar.
mudam em tudo, né? Pudéssemos ter aí um Instituto Florestal em cada região do nosso estado, em cada cidade, e numa cidade de São Paulo, em cada região dela, porque nós faríamos uma comunidade muito melhor, formando a nossa juventude, especializando, educando, né? E aí sim nós teremos uma pátria muito melhor, uma comunidade muito melhor. Então, assim, quero te saudar, te agradecer essa oportunidade e me colocar sempre à tua disposição, à disposição do Instituto Florestal, Instituto Federal, é que o Instituto Florestal não me sai da cabeça, querem extinguir, né? E eu sou um grande defensor do Instituto Federal. Deputado, obrigado. Eu que agradeço. Desculpa tomar o tempo, nós avançamos no horário mais do que o planejado. Sei que seu telefone aí do lado está tocando, então eu peço desculpas por isso. Queria agradecer mais uma vez a sua boa vontade de estar aqui com a gente. Posso dizer aqui que o deputado, apesar de ser uma pessoa ocupada como sempre está disponível a nos atender, a nos receber, nem que seja para tomar um cafezinho, alguma coisa assim. Então agradeço, tá bom? Parabenizo aí pela pessoa que o senhor é. O senhor sabe que eu tenho amizade contigo, tenho admiração. Boa sorte para sua carreira. Agradeço novamente o tempo. E obrigado por ter compartilhado esse tempinho conosco aqui. Eu que agradeço, Robson. Um grande abraço. Deus te abençoe, querido. Vocês, obrigado por terem nos assistido. Assistam os outros canais, os outros vídeos do nosso canal. Mantenham o isolamento, mantenham a segurança. Se precisarem sair de casa, usem a máscara, façam asepsia. Ainda estamos em época de pandemia. Fiquem bem e até o próximo vídeo dessa série Vamos Juntos. Grande abraço a todos.